nossa aula hoje gravada, da nossa disciplina de pesquisa e prática de ensino 1. A primeira aula que vocês vão ver ao vivo, entre aspas, né, falando com vocês, já que pelo Meet, eu não sei porquê, a minha cam não abre. Estou gravando essa aula aqui pelo aplicativo Zoom. Então, bem-vindos, pessoal, para a nossa aula gravada de hoje. A gente vai só relembrar um pouco sobre aquelas características que a gente viu nas aulas anteriores em relação ao tópico da introdução e ao tópico da metodologia. Então, para isso, agora eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu vou lá no site da Editora Ampla para mostrar um capítulo de livro para a gente ir acompanhando passo a passo desses tópicos, certo? Eu vou desligar a cam enquanto eu estiver mostrando os slides. O site, porque aí a gravação ela ocupa menor espaço. Ok, parei a cam, mas bora lá. Eu estou aqui no site da Editora Ampla e só para relembrar vocês, se vocês quiserem ver alguns modelos de capítulo de livro prontos, é só vocês irem aqui na item superior, vão aqui nesse menu chamado catálogo, dá um clique, que ele vai direcionar vocês para uma nova página, que é essa página daqui. Aí é só vocês escolherem um desses livros. Eu vou escolher esse daqui, Desafios da Educação na Contemporaneidade, Discursos Emergentes e Concepções de Ensino, que é dentro da área de vocês, para vocês poderem visualizar. Aí está abrindo. Deixa eu abrir rapidinho, tá meio lentinho. Pronto, abriu. Então vocês vão ver, né? Tem a capa do livro, beleza. Aí vocês vão passando. Prefácio, que fala um pouco sobre a história, do que o livro vai comentar. Tem um sumário, que ele vai listar os principais capítulos que tem o livro, tá? Tem das diversas áreas da pedagogia. Mas eu vou logo no mais certeiro, que é o meu capítulo, porque eu sei que ele está todo certinho do jeito que eu quero que vocês façam. Então, eu cliquei aqui Ctrl F para abrir essa janela de pesquisa que abriu aqui na parte superior. Aí ela está pedindo, né? Localizar no documento. Então, eu vou pedir para procurar meu sobrenome, Peralva. Digitei, vou apertar Enter para encontrar. Encontrou uma, encontrou duas. Pronto. Eu vou me basear por esse daqui. Então, beleza. A primeira coisa que a gente viu que o capítulo de livro deve ter se refere ao título do capítulo. Então, deixa eu vir aqui rapidinho. Espera aí que eu saí da página. Pronto, aqui. A primeira coisa que a gente viu que deve ter é o título do capítulo do livro, que no caso desse aqui é o papel do coordenador pedagógico em instituições de ensino básico e superior. Depois do título, ao qual eu já dei prontinho para vocês, vem o nome dos autores. Aí a gente viu que esses nomes, eles devem vir como? Sempre de forma completa, sem abreviação nenhuma, e eles devem ter uma numeração, que aqui no caso só tem a numeração 1, porque só é um único autor. Se não me engano, eu ainda não comentei com vocês em relação ao fato de vocês numerarem o nome dos autores. Mas caso eu não tenha comentado ainda, esse é o momento para vocês ficarem cientes disso. O que vocês vão fazer? Vocês citam, né? Colocam lá o nome de vocês completo. Deixa eu ver aqui um outro capítulo que tenha vários autores, para ficar melhor de vocês verem. Cadê? Deixa eu carregar, que está meio lento. Porque falar é uma coisa, mas a mostrar, né, aí já fica mais claro para vocês entenderem o que eu estou falando. Ufa, pronto, maravilha. Esse daqui tem 3 autores. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever o nome completo, ó. Repare aqui, Silvina Faria dos Santos, Wellington Alves Silva e Alessandra de Souza Santos.
Os nomes estão completos, sem abreviatura. Perfeito. E após isso, vocês vão colocar a numeração 1, 2, 3 para cada um dos autores, certo? No caso, como vocês, alunos, vão apresentar a mesma filiação, quando eu digo filiação, eu estou me referindo ao local de origem de vocês, onde vocês desenvolveram essa pesquisa. Então, como todos vocês, alunos, são da mesma filiação, todos recebem a numeração 1. Então, se a equipe de vocês tem 4 alunos, os 4 alunos recebem a numeração 1. Se tem 3 alunos, cada um dos 3 recebe a numeração 1. E o professor, que no caso sou eu, vai receber a numeração 2, certo? Então, o que vocês vão fazer? Reparem aqui esse exemplo. A Silvina Faria dos Santos tem a numeração 1. Aí a gente vai ver o que se refere a essa filiação de número 1. Aí essa filiação de número 1 se refere a isso daqui. A Silvina, ela é aluna do mestrado em Educação da Universidade Estadual de Roraima, 2018, sendo especialista em Educação Profissional Inclusiva e professora do Instituto Federal de Roraima. Perfeito. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer algo semelhante. Vocês vão colocar que vocês são alunos do curso de licenciatura em Pedagogia das Faculdades Integradas de Sergipe, FISE. Não precisa colocar o ano, já que vocês ainda não concluíram o curso, certo? Aí essa filiação de vocês é somente isso. O que vocês podem acrescentar mais? Além de falar que vocês são alunos do curso de licenciatura em Pedagogia da FISE, vocês podem colocar uma vírgula e colocar Tobias Barreto, Sergipe, né? Para ficar mais claro de onde está localizada a FISE. No caso do professor, e vou mostrar aqui para vocês, eu vou voltar. Aliás, deixa eu pedir para procurar Peralva, que é mais rápido. Não é esse. Pronto, tá aqui. No meu caso, vocês vão colocar essa filiação daqui. Ao invés de ser o número 1, vai ser o número 2, certo? Aí vocês colocam graduado em Ciências Biológicas e em Marketing, com especialização em Ecologia e Intervenções Ambientais pela Unijorge, mestre e doutor em Geologia pela UFBA, especialista em Coordenação Pedagógica, Gestão da Educação, Educação Inclusiva e Educação Inclusiva Avançada. Essa parte de coordenador do curso de microempreendedor individual pelo Instituto Federal Goiano não precisa mais, podem tirar essa parte. Depois do Educação Inclusiva Avançada, vocês colocam professor do curso de licenciatura em Pedagogia das Faculdades Integradas de Sergipe, FISA. Aqui eu não coloquei Tobias Barreto, Sergipe, mas se vocês quiserem colocar também, não tem problema. Podem colocar para ficar igual ao de vocês, ok? Depois disso vai ter um resumo, que eu não vou pedir agora para vocês. O resumo vai ser o último elemento que vocês vão fazer do trabalho. E tem a introdução. A introdução vocês já começaram a fazer, né? Alguns já estão com a introdução perfeitinha, outros eu pedi para realizar algum tipo de modificação, certo? Mas a gente vai modificar a introdução até a versão final. Então, bora lá. Então, o que eu disse para vocês em relação à introdução? O que vocês devem se observar? A primeira coisa, vocês devem conceituar o tema que vocês vão abordar no capítulo de livro. Então, nesse caso, o meu título foi o papel do coordenador pedagógico em instituições de ensino básico e superior. Então, a primeira coisa que eu deveria conceituar é, afinal de contas, o que é um coordenador pedagógico. Então, bora ver aqui o que foi que eu coloquei. O coordenador pedagógico, ele constitui-se um dos elementos chaves para uma para uma adequada construção do projeto político-pedagógico escolar universitário, em parceria com outros colaboradores do ambiente acadêmico, ao qual trabalha a exemplo da própria direção escolar e principalmente dos professores, devendo estimular o constante aperfeiçoamento pedagógico dos docentes, além de auxiliá-los em eventuais problemas de cunho educacional que venham a surgir no ambiente de trabalho. Então, eu coloquei a citação, coloquei a informação, e reparem que logo em seguida eu coloco a citação.
que é a quem pertence essa informação. Então, aqui no caso, essa informação que eu coloquei, eu encontrei em 2 trabalhos. Um pertencente a Moreira, que foi publicado em 2016, e outro referente a Ferreira, que foi publicado em 2019. Aí vocês podem se perguntar, Peralva, se eu ler uma informação e encontrar somente um trabalho, eu cito só esse um trabalho? Com certeza. Se o trabalho que vocês leram fosse, por exemplo, só o de Ferreira, 2019, vocês citariam apenas Ferreira, 2019. Aí, no caso, foram 2, né? E o que vocês devem se atentar? Quando vocês forem citar 2, 3 ou mais trabalhos em um parágrafo, vocês devem sempre arrumar eles em ordem cronológica. E o que eu quero dizer com essa ordem cronológica? Vocês devem arrumar eles sempre do mais antigo, que aqui no caso é o trabalho do Moreira, 2016, para o mais recente, que aqui no caso é o Ferreira, 2019. Aí, posteriormente, eu coloquei aqui qual era o problema de pesquisa. No caso de vocês, não precisa dizer qual é o problema de pesquisa, porque eu não pedi isso a vocês. Vocês colocam um outro parágrafo, explicando mais algum detalhe do tema de vocês. E, posteriormente, vocês vão ter um outro parágrafo, que deve ser o penúltimo, falando qual é o objetivo geral do trabalho, além dos objetivos específicos. Lembrando que o objetivo geral é sempre um único objetivo. E os objetivos específicos, eles são no mínimo 2 e não tem limite para o nível máximo de objetivos, certo? Mas eu sempre recomendo 2, 3, 4, no máximo 5. Porque quanto mais objetivos vocês colocarem no trabalho, mais vocês terão que escrever. Então, a gente tem que tentar ser mais sucinto, mais direto possível. 5 no máximo. Se quiserem só 2, tá ótimo. Se quiserem 3, ótimo também. 4 também. 5, ótimo. 6, já está exagerado. Bora estabelecer um limite de no máximo 5. Tá certo? Bem, outra coisa, vocês vão acrescentar depois o quê? É interessante vocês colocarem um parágrafo com a justificativa. Nesse modelo daqui que eu coloquei, ele não tem a justificativa, porque no modelo ele solicitava para deixar a metodologia junto à introdução, o que já vai ser diferente para vocês, certo? Então, a introdução, o que vocês fazem? Recapitulando. Primeiro, conceitua o tema do seu trabalho. Aqui, no caso, foi conceituar o que era o coordenador pedagógico. Depois, você conceitua um outro aspecto do seu trabalho, certo? Então, aqui eu falei um pouquinho das instituições de ensino superior e o seu papel relacionado ao coordenador pedagógico. E acrescentei o problema de pesquisa, que vocês não vão precisar colocar. Depois, vocês colocam o o parágrafo do objetivo geral, e nele também você acrescenta os específicos, e por último, o parágrafo com a justificativa. Lembrando que a justificativa é você dizer qual é a importância do seu trabalho, o que ele traz de novo em relação ao assunto que vocês estão abordando. Então, por exemplo, o pessoal do Canva, né, a equipe que está falando sobre a plataforma de design gráfico, Canva, eles procuraram na internet, né, no catálogo de teses da CAPES, e só encontraram 4 trabalhos. Então, existe pouco trabalho sobre o Canva publicados. Então, essa seria uma justificativa para a realização do trabalho. O fato de existir poucos trabalhos na literatura publicados ensinando a um leigo ou a um professor como manusear o aplicativo Canva, né? Como manusear essa plataforma de design gráfico. Então, a existência de poucas publicações, ela corresponde a uma justificativa para a realização do trabalho. Então, vocês vão tentar ver qual é a melhor justificativa para o capítulo de livro de vocês. Então, se a gente for ver, a introdução ela deve ter, no mínimo, uns 4 parágrafos. Aí já está de bom tamanho.
Mas, por exemplo, a equipe que vai falar sobre ambientes virtuais de aprendizagem, que vai incluir o Moodle, o Blackboard, o Canva, né, que já é outro Canva, não é esse que eu falei anteriormente, aí eles já vão fazer, né, um parágrafo dizendo o que é os ambientes virtuais de aprendizagem e outros falando o que é Moodle, o que é Blackboard, o que é o Canva, né? Eles podem fazer, se quiserem, um único parágrafo explicando cada um desses 3 ambientes virtuais, para depois colocar o parágrafo do objetivo e depois o parágrafo da justificativa, certo? Então, depois da introdução, tem a metodologia, que aqui no caso foi junto com a introdução, mas vocês vão fazer separados, que aí eu já dei o texto todo bonitinho para vocês. Bastava apenas vocês modificarem o tema do trabalho de vocês e as palavras-chave que foram utilizadas. Então, se a gente for ler aqui esse texto, bora ler como é que ele está. A metodologia empregada na construção do presente estudo foi fundamentada na realização de uma revisão bibliográfica, constituída principalmente por livros, artigos de periódicos, teses, publicações avulsas, impressas e online, os quais apresentassem seu contexto, tema. Aí eu coloquei o tema desse capítulo, que foi coordenação pedagógica. Então, quem for da equipe de ambientes virtuais de aprendizagem, o tema é ambientes virtuais de aprendizagem. Quem for o tema marketing pessoal, marketing profissional aplicado a docentes, o tema é marketing pessoal e profissional. E por aí vai, certo? Realização de revisão bibliográfica, isso é igual para todo mundo. Esse trabalho que a gente vai fazer até o final do semestre é uma revisão bibliográfica, justamente para vocês relembrarem o que vocês aprenderam na disciplina de metodologia do trabalho científico, mas só que agora de forma prática, já que vocês me falaram que quando vocês tiveram a disciplina de metodologia,